Bom, então vamos lá. Continuar o capítulo 7, que trata dos bem-aventurados os pobres de espírito. Nós ainda vamos continuar a discussão do item quem se eleva será rebaixado. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, a semana passada, a nossa grande discussão aqui foi em relação à vergonha que a gente fica quando a gente imagina uma coisa para nós e a gente não consegue. Então, lembra que a gente tinha falado do medo que a gente tem disso e da vergonha que a gente passa. Ó, e aí ficou a lição de casa. É isso, ó. Quem você acha que deveria ser e quem realmente você é? Eu sei que ninguém vai fazer lição de casa, então a gente faz agora. Ó, na vida, a gente já enfrentou situações que a gente imaginava uma coisa e, de repente, a gente percebeu que a gente era outra. De vez em quando ou muitas vezes. E eu penso que esse engano acontece com muitos itens. Ó, até quando a gente acha que já passou o que a gente sentia por alguém e depois a gente reencontra e vê que não passou. Então, isso é importante para a gente entender que a gente se iludir é uma coisa fácil e rápida. Eu falo assim, ó, ai, graças a Deus no meu coração eu não tenho maldade. Como assim? Qual a chance de um espírito do mundo de prova e expiação não ter maldade? 0. Então eu tenho maldade. Agora, de verdade, eu consigo falar da minha maldade? Por que eu não consigo? Ó, às vezes é vergonha. E às vezes porque eu não vejo. Eu não vejo. Né, Afonso? Não é verdade? Ó, então isso é uma das coisas. Então, ó, o que a gente deveria ser e o que realmente a gente é uma das coisas que nós vamos ter que pensar muito. Aí, no fim da parábola, ele fala assim, ó, que é para sempre a gente se colocar abaixo. Porque aí, se alguém chegar para você e falar, não, vem para cá, porque você está tão melhor que isso, vem cá. Você vai ficar até feliz com você. E você não vai ter que passar nem medo e nem vergonha. Então, vamos lá, Ju, para a gente continuar agora e entender o resto dessa história. Ó. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição
essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Então, ó, são as duas coisas agora que a gente precisa pensar. De verdade, a gente alimenta em nós pretensão de superioridade? Muito ou pouco? Quanto que a gente fica satisfeito quando a gente acha que a gente é o melhor? E se eu não for o melhor, quanto que eu fico satisfeita de saber que quem está perto de mim é pior? Que, ó, quantas vezes a gente olha e fala assim, mas pelo menos isso aí eu não faço, né? E, ó, não é com compaixão do outro que está fazendo. É com satisfação, porque quem faz é ele e não sou eu. Entenderam a diferença da coisa? Então, dá aquele alívio, assim, ainda bem que é ele, não sou eu. Qual a chance disso ser o bem? Entenderam? Ó, ele errou. E quando eu fico feliz, porque ele errou e isso agora é dele, não é meu, o que eu estou fazendo? Outro erro. Só mudei de erro. Só continuo errando. Então, ó, eu preciso começar a entender, quando ele fala, ó, de não alimentar pretensão de superioridade, nem de infalibilidade. O que acontece com a gente quando tem uma chance da gente errar? Oi? Não escutei? Se eu chamar alguém para falar aqui na frente, quem viria na boa? O que impede a gente de vir? Vergonha. Vergonha de quê? Uai, e se eu errar, qual é o problema? As pessoas vão falar de mim? E por que as pessoas não podem falar de mim? Porque eu sou bom. Ó, então veja o seguinte, ó. O medo e esse medo de errar, eles vão andar muito juntos também. E muitas vezes a gente não consegue fazer muita coisa porque a gente fica travado no medo de errar. E quando a gente entra nessa esfera desse medo, a gente perde uma parte essencial que é a simplicidade. Então, ó, quando eu estou aqui fazendo um duelo de ego, é tranquilo, a gente é bom de briga. E quando eu tenho que pedir desculpa? É com a mesma facilidade que eu brigo? Quando a gente canta a musiquinha Gotas de Orvalho, vocês já se imaginaram olhando no olho de alguém falando assim, ó, eu preciso de você. Ah, eu não, falei isso não, me vergonha. Por que eu não consigo falar disso? Por que dá tanto trabalho falar para o outro o quanto eu preciso? Ou o quanto eu sinto alguma coisa? O que está acontecendo comigo nessa hora que faz isso ficar difícil? Oi, gente, tudo bem? É como se eu estivesse me diminuindo. Tem gente que vai sentir assim. Quem se sente fraco nessa hora? Ó, fraco.
Tá tenso lá fora. Que mais que a gente sente nessa hora? Então, o orgulho não deixa, mas por que não deixa? Porque olha que interessante. Às vezes eu quero falar. A gente fala assim, eu queria conseguir falar isso, mas eu não consigo falar. E o que eu vou falar é uma coisa boa. Porque eu vou falar para a pessoa que ela é importante para mim. Eu não consigo falar. Fica parada aqui, ó, dá até um negócio assim. Não vai. Verdade ou mentira? Todo mundo? Por que é difícil falar de coisa boa? Aí a gente tem coragem. Tenho medo da rejeição. Medo. De novo, medo. Conflito? De quê com quê? Tá, mas e se a pessoa achar ruim? Mas quem vai achar ruim é ela. O que eu vou sentir quando ela achar ruim? Por que eu vou sentir mal? Porque a gente quer aprovação. Eu quero controlar a situação. E aí não dá. Então, mas tem alguma chance de eu saber qual vai ser a reação dela? Eu vou ficar fazendo previsão aqui. Mas eu não sei qual vai ser. E aí eu prefiro não fazer. Mas se o projeto funcionar, está tudo certo. Então, olha, por isso que ele está falando aqui, se eu ficar como a criança, eu não vou ter pretensão nem de ser superior e nem de não falhar. Então, a criança faz, se ela erra, o máximo que vai acontecer, ela chora. Depois ela tenta de novo. E ela não tem a pretensão de ser melhor que ninguém. Ela faz. Então, enquanto a gente alimenta isso, nós ficamos impedidos de fazer muitas coisas. Porém, quando eu vou criando essa expectativa de ser superior, de não falhar, de ser melhor, eu começo a entrar agora comigo num nível de exigência que é muito grande. Então vamos lá, que aí depois nós vamos acabar isso. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, tudo isso ele está falando a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, para a gente começar a elaborar um conceito de humildade. Agora, quando a gente falou assim, medo de falhar, medo de rejeição, medo de não ser aprovado, não ser aceito, eu estou falando de um monte de coisa que acontece onde? Dentro de mim. Mas esse dentro de mim está relacionado com alguma coisa que vai vir de uma outra pessoa. Então, vai, Ju. Porque se a outra pessoa não me aceitar ou não reagir como eu espero, por que eu vou me sentir humilhado? E nesse caso, a humilhação que eu sinto vai ficar igual decepção? É pergunta. Quando vocês fazem uma declaração para alguém e a pessoa não tem uma reação, nem a esperada ou do tamanho que você esperava, como você fica?
Quem aqui já deu um presente para alguém e a pessoa recebeu e fez assim, ó, ah, tá, guardou. E você fez assim, ó, nunca mais. Nunca mais. 3 dias escolhendo para fazer isso. Por que a gente fica assim? O que foi que ela fez? Não valorizou. A nossa expectativa era muito alta. Me deu um trabalho, eu quero ver o resultado da coisa. Ó, então, vocês estão entendendo que olha a nossa cabeça como funciona? Então, olha só. Por quê? E com quem eu me decepciono? Então, começa a fazer uma avaliação agora. Com quem você convive que você se decepciona muito? Aquela coisa assim, por dia mesmo. E começa a ver por qual motivo foi. Para daí a gente pensar o seguinte, ó, o Cristo nos traz esperança. O Evangelho nunca falou de expectativa, ele só fala de esperança. E para a gente ter esperança de transformar as coisas, eu preciso ter um foco certo e uma linha coerente de raciocínio. Porque senão, a minha decepção e a minha frustração ficam muito grandes. E o que a gente vai tentar pensar agora é o seguinte, ó. Quando que eu estou falando de esperança e quando eu estou falando de expectativa? Quando a gente fala, pensa aí na cabeça de vocês, ó, o que é esperança e o que é expectativa? Quando eu tenho expectativa de uma coisa, o que vai acontecer? Como que é a relação com isso? E isso? Na esperança eu tenho uma certeza. Na esperança eu não me decepciono e na expectativa eu me decepciono. Ó, então eu penso que uma das coisas que nós vamos ter que avaliar mesmo é o quanto do nosso conteúdo vai nisso. Porque a esperança mora em mim. A expectativa também. Só que na expectativa, eu estou projetando uma coisa que eu criei. Tanto de bom como de ruim. Então, às vezes, a minha expectativa é que eu vou falar com a pessoa e vai dar um brigão. Eu já chego armada e pronta para dar pedrada. E às vezes eu começo, a pessoa fala só uma coisinha, você tem que guardar as pedras porque você imaginou tudo errado. Quando eu estou falando de esperança, eu estou falando de uma virtude. E essa virtude, ela é construída junto com a fé. E quando eu faço uma construção com coisas que têm uma base de verdade, eu não faço uma construção com ilusão. Então, eu lido com coisas que são reais e possíveis. Então, é muito importante a gente fazer a diferença e começar a fazer uma avaliação em nós. Se o que eu tenho em relação a essa pessoa aí que a gente estava pensando inicialmente é esperança ou expectativa. Porque se for expectativa, eu vou decepcionar e me frustrar várias vezes por dia. Se for esperança, eu vou ficar tranquila. Ô Lu, eu ainda estou pensando no que a gente estava falando anteriormente, né? Na questão de você chegar para o outro e falar, né? Eu preciso de você. Acho que a gente se coloca em algum lugar na relação que parece que a gente não tem esse lugar de chegar e falar assim, ó, nesse momento eu estou precisando de você. A impressão que me dá é assim, eu vou me mostrar muito frágil e a partir desse momento o outro não pode mais contar comigo. E aí eu vou precisar dele e a partir daí eu vou dar o trabalho
Então, eu não me autorizo esse lugar de eu preciso de você. É sempre assim, você pode contar comigo, entendeu? É uma armadilha do orgulho, né? Não deixa de ser. Entendeu? Porque se você mostrar que você é frágil, você pode estar falhando, porque é sempre assim, eu sou forte, você precisar de mim, eu estou aqui. E eu faço questão de mostrar a minha força o tempo todo. E eu não me admito fraca. Então, é quase que um personagem que daqui para frente eu vou ter que fazer. Então, isso dá muito trabalho. Então, uma imagem para a gente pensar, o quanto na expectativa eu preciso me armar contra aquilo que eu imagino que o outro faz. E isso a gente faz automaticamente. Na esperança, eu não me armo. Porque eu não vejo o outro como uma ameaça. E quando ele traz essa criança como símbolo, que a gente devia ser, tem uma relação que a gente dá conta de fazer isso melhor, que é quando a gente não vê nenhum tipo de perigo. Então, olha só. Quando a gente relaciona com um bebezinho de colo, você tem pretensão de ser superior? Por que não? Tem ameaça? Então vocês já viram que para o bebezinho de colo, a gente fala qualquer coisa. Cheira, brinca, faz elogios, olha no olho. Ameaça zero, eu tiro a armadura e deixo a essência conversar. E fico ali tranquila, sem risco. Não tem problema. Tá, mas aí olha só, ele baba. Tem algum problema? Mas ele vai sujar a fralda, mesmo no seu colo. E se puser em pé, vomita. Você vai ficar irritado com isso? Olha como a gente desarmado vira gente do bem. E está tudo certo. E você vai elaborar um pensamento assim? Mas que coisa mais idiota. É burro, não se controla. Não também? E você tem certeza que é só uma questão de tempo para ele fazer tudo o que você faz e se brincar até melhor? Então conhecer as coisas também ajuda. Alguém tem alguma dúvida que um bebê de colo daqui 2 anos está andando? Daqui 7 está escrevendo? Daqui 20 já tem uma vida. Eu tenho noção. Isso é esperança. Eu sei que é uma questão de tempo e tudo está transformado. Então, ele pode errar, ele pode falhar, ele pode começar a andar e cair, que eu sei, é só uma questão de tempo, vai dar tudo certo. Então, eu não fico apreensiva, eu não fico nada. Mudou de figura. Agora, o meu bebê, ele não tem mais essa fragilidade. É o meu filho, de 7, 8 anos. E aí ele traz uma nota vermelha. E a gente vai olhar e vai falar, não tem problema, é só uma questão de tempo. Moleque, o que aconteceu? Por que esse boletim tem vermelho? Uai, mas o que é que mudou? Por que lá eu não fazia isso e agora eu faço? No bebê, não tinha ameaça. Eu estava na essência, eu dei o tempo. Agora, com 7, 8 anos, eu comecei a projetar a minha expectativa. E aí, naquilo que eu criei, ele precisa ser mais o top da escola. Não começa a vir com vermelho já não começa a me decepcionar desde cedo. Acabou.
E aí começa a pressão. Eu não consigo mais enxergar quem é o espírito que mora nesse corpo. Por que ele trouxe essa dificuldade? Porque ele é meu filho. O que eu vou trabalhar junto dele? Às vezes ele não tem organização, eu vou ajudar. Ou ele tem uma dificuldade que veio para eu não consigo mais. Porque agora ele tem que ser aquilo que eu criei na minha cabeça. Olha a gravidade que começa. E isso pode me levar, às vezes, até não aceitar o outro, porque do jeito que ele é não serve. Eu queria do jeito que eu idealizei. Então, quando eu estou falando de esperança, eu estou falando disso daqui, ó. Eu sei olhar para a semente que está ali comigo. E se eu perceber que está aqui, eu vou falar assim, ó, precisa de tempo. Mas ela precisa de tempo para chegar lá, não consegue amanhã. Então, às vezes, quem convive ali comigo tem uma dificuldade, que eu já entendi que tem, e precisa de tempo. E vai precisar repetir muitas vezes a mesma coisa para poder chegar lá. Porque se eu tenho esperança, eu já sei. É só uma questão de tempo, porque chega. Então, quando Jesus relacionava com quem quer que fosse, a base dele era esperança. Então, Judas traiu. Ele falava assim, ó, tudo bem, é uma questão de tempo. Ele vai aprender. E ele vai ser bom. Pôncio Pilatos lavou as mãos. E ele falava assim, ó, tudo bem, é uma questão de tempo. Ele até via o Emmanuel lá, já bonitinho, atrás do... Ele vai ficar um homem do bem, ele vai ser bom, ele vai ser ótimo. Então, assim, ó, ele tinha essa noção. Esse imaturo vai amadurecer. Então, ele não se afligia e não tinha nenhuma expectativa. Ele sabia o que cada um podia dar. Olha a nossa lógica. A gente relaciona com alguém que é muito egoísta. O que a gente espera que o egoísta faça pela gente? Não seja egoísta. Que jeito. E ó a frase que a gente fala. Podia fazer isso com todo mundo, menos comigo. Como assim? Com você ele deixa de ser ele vai ser ele com todo mundo. Eu não entendi a lógica. Porque é isso. O que eu fico esperando é uma coisa sem lógica. Então, eu quero que a pessoa que não é firme, mas que com as minhas coisas, na relação comigo, ela seja... Mas ela não é firme, você sabia. Você falou até que isso daí era o principal ponto de problema. Então, mas ela não podia fazer isso comigo. Ela pode fazer com os outros. Comigo não pode. E aí a gente fica numa decepção com a pessoa. Mas numa... Nossa, que dor! Mas se eu tivesse avaliado bem, eu ia entender. Porque quem é. Ela consegue dar uma disfarçada por um período, mas depois não dá mais. Agora, ó, é por enquanto, porque isso é transitório. Ela também vai amadurecer, desenvolver e chega lá. Assim como em outras coisas, eu também preciso. Mas eu preciso ter um critério melhor para avaliar as pessoas que estão comigo. Porque senão, por um ponto onde ela falha, eu deixo de valorizar tudo que ela tem de bom. Eu não falo mais o que ela tem de bom e fico presa naquele erro que me decepcionou tanto e acabo com tudo por aquilo. Então, isso vai fazendo com que a cada dia eu aumente mais ainda a minha armadura e tenha menos contato com a minha essência, com aquilo que eu tenho de melhor. E eu vou me relacionando com as pessoas com mais dificuldade.
E muitas vezes, construindo uma crença, todas as pessoas são assim, todo homem é igual, toda mulher gasta muito, então, ó, eu vou colocando um padrão de funcionamento aqui, e aí eu começo a aplicar isso a todas as pessoas. Então, chega uma hora que eu não consigo mais relacionar com um monte de gente. E começo a escolher um isolamento. Uma coisa muito que a gente vê hoje é o quê? Prefiro meus cachorros. Ou seja, gente não mais. Porque eu já cataloguei tudo com esses limites e eu vou fazer um isolamento porque eu prefiro ficar sozinha. Mas eu não entendi que o problema não é do outro, é a expectativa que eu construí. E ele foi quem ele é. Mas eu não gosto de quem ele é. Eu gosto de mim. Então, eu quero que ele seja quem eu quero, do jeito que eu acho que é. E ele não deu conta de corresponder. Então, vai ficando extremamente complicado, porque, ó, fizemos um grande desencontro agora. Então, essa avaliação do que é esperança e do que é expectativa é muito importante. Porque esse é um fato, né? Às vezes a gente tem um gatinho e espera que o gatinho seja um tigre. Então, lembra no começo, lá nos primeiros itens, como que foi que a Salomé falou dos filhos dela? Meus filhos, eles são guerreiros, trabalhadores, ó, só... E Jesus olha e fala assim, olha, você sabe bem o que é que tem que fazer, mas será que esses meninos dão conta? Você já pensou nisso? Porque ela estava imaginando, assim, 2 super-homens. E quando Jesus olha, ele faz assim, ó, não dá, eles não estão prontos. Pensa bem. Então, ó, é a expectativa que eu tenho, porque eu quero que os meus sejam tudo isso. E quando eles mostram que não são, a gente fica triste. Olha quando a gente não fala assim, ai, para mim acabou, não vai dar mais. Mas acabou o quê? O que acabou? Acabou foi a sua ilusão, mas foi a ilusão que você que construiu. E agora você fica triste com o outro. Pensa bem, está invertendo a conversa. E a gente faz isso muito. Então, é um cuidado extremado que a gente precisa nessa hora para não fazer a inversão e confundir o que é esperança e o que é expectativa. E o pior, expectativa vai ficar ligada a essa nossa falta de humildade. Porque eu fiz um projeto e o outro vai ter que corresponder, mas do jeito que eu fiz o projeto. E se ele não der conta, eu vou ficar cobrando e falando e não vou perdoar. Eu vou fazer um inferno comigo. Se ele tiver estrutura, ele vai embora. Se ele não tiver ou não puder, vai ficar escravizado. Mas olha que vida atormentada daqui para frente, por conta de uma expectativa. Então, a gente vai ter que avaliar bastante isso na nossa relação, nas coisas, para entender por que ele vai falar tantas vezes da humildade e de uma forma tão enfática da necessidade dela, dessa simplicidade e pureza, para não nos distanciar do outro. Porque se eu tiver dentro de mim essa pretensão, eu não consigo identificar no outro a capacidade. Tudo bem até aqui? Ó, isso que eu estou falando, vocês vão ver que assim, ó, agora a gente vai começar, vocês vão ver o quanto isso é sério. Uma das coisas que a gente faz, que é ligado a isso, por exemplo, é ter dó dos outros. Dó é uma superioridade disfarçada. Ai, tadinho, está sofrendo tanto, coitado. Por que tadinho? Porque é coitado. Você acha que ele não tem força para fazer isso?
não tem capacidade, porque é mais ou menos desse jeito que eu estou olhando para ele. Por isso eu fico, ai, tadinho, coitado. Ó, é aquela coisa assim, estou quase certa que ele vai ser derrotado. Eu não consigo ter esperança, olhar e falar assim, vai lutar, mas vai sair daí tão melhor, hein? E aí, eu vou chegar para a pessoa e vou falar assim, ó, tenha força. Você tem que ter fé para você passar por isso. Mas eu já estou olhando lá na frente, ele vai passar e ele vai vencer. Eu não estou apostando mais na derrota, porque eu entendi, é uma questão de tempo, ele só precisa aprender. Então, essa superioridade que a gente fica alimentando, ela vem disfarçada em muitas coisas. Quantas vezes a gente pula na frente e fala, deixa que eu resolvo? Porque eu aguento. Porque além de ser mais forte, eu sou mais rápida e mais esperta. Fica aí descansando, você ainda deixa que eu faço. É a pretensão de novo. Então, nas nossas atitudes de dia a dia, essa pretensão, ela se apresenta de muitas formas, mas nunca é extremamente claro. E aí o que a gente fica é em dúvida. No nosso relacionamento, a gente pensar um pouco agora, como seria nós nos relacionarmos com alguém com expectativas e com esperanças? Como seriam as nossas atitudes? Por exemplo, que não sei se o nome a gente pode chamar assim, mas aquele amigo chato. Né? Quando ele chega, como que seria nós nos relacionarmos com a expectativa? Porque quando ele chega, porque assim, é lógico que ele é muito chato e a gente é muito legal. Né? Se perguntar para ele, talvez ele fale o inverso. Né? Eu vou chegar lá porque aquele cara é muito chato e eu preciso animar ele. Né? Mas eu acho que é uma coisa, porque colocar isso em prática, eu acho que é a gente pensar assim, né? Aquela pessoa que a gente tem dificuldade, como que seria nós nos relacionarmos com uma pessoa que a gente tem dificuldade, a pessoa chata, inconveniente, com expectativa e com esperança. Quando ele chega, Suzete, com expectativa seria como? Que quando a gente está na humildade, a gente está na verdade. Se a verdade é para todos, então eu vou ver, quando eu estou com esperança, que ele um dia vai alcançar aquilo que todo mundo vai. Quando é na expectativa, eu tenho a ilusão de que ele vai fazer de acordo comigo. Né? Não sei se é isso, mas que nem no caso só para ilustrar o caso da criança. O bebezinho, ele não tem escolha. Não tem escolha na vida. É a mãe, são os adultos que escolhem. Quando ele fica maiorzinho, que ele começa a escolher, aí eu já não estou gostando muito. Né? Porque essa questão da liberdade. Não sei se eu acompanhei aquilo que você falou, mas foi isso que eu fiquei pensando. Quem poderia ajudar a gente aqui também? Chega uma pessoa chata. Como nós iremos nos relacionar com ele na expectativa e na esperança? Como seria isso, assim, na prática? Na expectativa, a gente tem a expectativa que ele vai ser o quê? Legal, né? Você vai achar que o gato vai latir, não é isso? Você vai falar, não, esse gato vai latir. Mas ele vai ser o quê? Chato. E aí, então, você já cria um ambiente energético difícil. Agora, na esperança seria como? Ele chegou na nossa roda. Como que seria na esperança? O que você está esperando dele? Que ele vai...
Não, você vai falar, não, mas na realidade você trabalha o inverso. Você sabe que é o que a Luciana está falando, né? O gato, você espera que o gato late, o gato não vai latir. Então, aquela pessoa que é chata, ela vai ser chata, mas a sua expectativa vai ser que ela vai ser legal aquele dia. Essa é a expectativa. Ó, ela vai chegar até mim, hoje vai ser tudo diferente, e não vai. Aquela pessoa que dá trabalho, sei lá, vamos pegar essas mulheres que são difíceis, que vai na manicure, vai sair para um casamento, a mulher vai se arrumar. Ela vai demorar muito ou pouco? Muito. Por que você briga com ela? Porque você fica na esperança ou na expectativa? Do quê? De que ela não atrase. Então a expectativa é o inverso do que aquilo que vai acontecer. Por isso que você se descontrola. Agora, quando você trabalha com a esperança, você fala, ó, ele vai ser chato, mas na nossa conversa, alguma coisa de bom ele vai falar, eu vou aproveitar. Então, aí você está trabalhando, ó, com a esperança de que a postura, a conversa vai mudar. Entendeu? Mas tudo bem, você pode pensar, você pode pensar sobre isso, né? Mas a gente monta uma expectativa, por isso que a gente se frustra e aí a gente tumultua o relacionamento, né? Deixa eu só trazer o complemento que veio de cá. Porque, na verdade, a esperança, ela é irmã da fé e da caridade. Então, o questionamento seguinte é assim, ó, como eu vou adquirir recursos para lidar com esse chato e não me irritar? Porque isso é dele, eu já entendi. E ele precisa de muito tempo para poder mudar. Lembra? É uma sementinha, ele ainda tem que brotar. Então, eu preciso de recursos para lidar com isso. Então, ó, eu não vou cobrar dele. Eu vou mudar em mim. É que nem quem fica esperando que mulher fique pronta na hora combinada para ir num casamento. Não vai ficar. Então, a pessoa aprende a trabalhar a paciência, senta, dá tempo de assistir o filme, depois a gente vai. Qual é o problema? Fica tudo certo. Então, na verdade, é desenvolver recurso. Mas se eu tiver a noção de esperança. Se eu ficar na expectativa, vai ter frustração. E aí tem gente que fica triste, tem gente que fica irritado, o outro já vai ficar bem agressivo, tem gente que emburra, fala, agora eu não vou mais. Né? Então, vai ficar muito aí de cada um. E a esperança, ela é trabalhada em nós. Né? Em nós. Né? Então, ó, nós vamos ter a esperança que esse tempo que a mulher gasta de 1h30, depois do combinado, né, eu vou ter paciência, que vai ser tudo tranquilo, porque aí é a esperança, você está trabalhando em você, não esperança nela, né? Que demora. Ó, então, a gente vai ter que habituar agora a fazer essa diferença. Porque assim, ó, para ir entendendo as situações da vida que estão o tempo todo só em expectativa, eu fui falando de algumas, mas assim, ó, mãe superprotetora, é esperança ou expectativa? 100% expectativa. Pessoa ciumenta, é esperança ou expectativa? 100% expectativa. E, ó, isso vai permear o tempo todo as relações. E vê, ó, mãe superprotetora, com a desculpa de cuidar, ela aprisiona. Marido muito ciumento, com a desculpa de cuidar, aprisiona. Então, ó, eu tenho uma expectativa e eu vou começar a me esforçar para controlar tudo que está à minha volta, porque tem que acontecer do jeito que eu imagino. E mesmo eu me esforçando, aquele pouco que sai já me coloca numa situação de um sofrimento extremo.
Então, eu já falei algumas vezes aqui, ó, toda vez que a gente fala de orgulho e egoísmo, a gente está falando de sofrimento. Infelizmente, a gente pegou uma coisa assim de falar, não, é sofrimento. Porque eu penso que todos nós aqui temos experiência em relação a tentar cuidar demais do filho, ou ter muitos ciúmes na relação, ou no trabalho querer ser aquele que faz tudo e resolve. E a gente sabe a sobrecarga e o sofrimento que isso traz para a vida, o grau de estresse que isso ocasiona. Então, nessa expectativa, nessa pretensão de superioridade e infalibilidade, vai vir atrelado um nível muito grande de sofrimento e desorganização emocional e física, porque a cobrança, o nível de estresse que a gente vai ficar vai ser muito intenso e o sofrimento muito grande. Então, a humildade é exatamente o que nos devolve o equilíbrio. Por isso que ela é fundamental na nossa compreensão, para que a gente consiga buscar recursos e desenvolver, expandir essa nossa possibilidade de aceitar as coisas como elas são e desenvolver recurso em nós para trabalhar com cada situação que chega, sem fantasiar que teria que ser diferente. Né? Porque senão a gente não dá conta de ficar feliz com nada que a vida traz e sofre mais ainda. Ô, Gil, nós vamos parar aí, tá? Tudo bem até aqui? Então, nós vamos digerir mais esse pedacinho da humildade, para a gente ir organizando, e aí a semana que vem a gente continua. Alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa? Gente, que ficar mais ou menos, vocês vão me perguntando, porque assim, ó, tem coisa que a gente está tendo que mudar mesmo, né? O jeito que entendia, nós vamos ter que reconstruir.